Recentemente, canais e pessoas da comunidade de hardware falaram sobre o processo de reflow para reparos e placas de vídeo. Hoje abordaremos o tópico de uma maneira mais técnica, apresentando vantagens e desvantagens do processo. No final, você será capaz de entender algumas condições deste processo e, no final, por si próprio, responder se o processo de reflow vale a pena. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe, eu sou especialista em processo de fabricação e faço parte do time do TecLab. Inicialmente, vocês devem verificar algumas, algumas coisas que eu irei falar durante essa pequena apresentação. O que é o processo de reflow? O processo de reflow nada mais é que um processo onde um determinado componente, seguindo algumas instruções de perfil de soldagem específicas, é recondicionado no intuito de que a solda já existente em um pad, ou seja, em algum contato, seja reconstituída microscopicamente. O processo de reflow ou reaquecimento ele pode ser feito de diversos tipos de encapsulamento, entre eles no Pin Grid Array, no caso de processadores mais antigos, ou os mais novos também, que é Pin Grid Array BGA, no próprio chip BGA, das placas de vídeo, por exemplo, de placa-mãe, em componentes SMD, como capacitores e indutores e outros componentes, como transistores, e também nos componentes PTH, como os capacitores sólidos. Bom, na indústria, o processo de reflow ele é utilizado como alternativa para retrabalhos dentro da linha de produção e montagem de produtos. Só que, só que dentro da indústria acontece que o fabricante ele possui as especificações da placa de circuito impresso que ele está retrabalhando. Por fim, ele não danifica o componente em si. Porém, no caso do usuário final, no caso de uma assistência técnica, você deve considerar tecnicamente diversos fatores que não se deve ser feito esse processo fora da indústria. Bom, inicialmente a gente tem que verificar o que considerar. Dentro do processo de fabricação, quando é feito, é analisado se possível que se use. Isso varia de componente para componente e defeitos na placa. Dentro da indústria, isso é feito por um setor que normalmente investiga os defeitos. Normalmente ele é constituído por engenheiros e técnicos qualificados para este fim. Dentro desses profissionais, tem os profissionais da área de reparo, os técnicos, tem os tecnólogos especialistas em processos e os engenheiros, tanto os engenheiros elétricos, eletrônicos, etc., que são especialistas na parte de projeto do circuito que está sendo reparado. Isso quer dizer que cada placa, por causa do solda e dos componentes, ela vai possuir um perfil de solda diferente. Isso só que normalmente quando você trabalha no retrabalho você utiliza normalmente as mesmas curvas, mas especificamente são diferentes. Cada encapsulamento que é utilizado, ele também tem um perfil diferente. Vamos citar, por exemplo, que a temperatura que é aplicada, por exemplo, para fazer um retrabalho num chip de PlayStation 3, PlayStation 4 ou Xbox, é diferente do perfil de soldagem que é aplicado, por exemplo, numa placa de vídeo, uma RX 470 ou uma RX 480. Quando esse setor de engenharia de investigação eles têm todas as informações da placa e fazem um estudo termodinâmico, eles criam uma rampa de perfil que é aplicada para aquele processo daquela placa especificamente. E isso é informação que somente a indústria possui. As assistências técnicas não têm essas informações. Bom, vamos para a primeira condição. Normalmente você tem solda livre de chumbo e solda com chumbo.
Agora, a gente vai abordar a solda que os técnicos utilizam para fazer o retrabalho quando a placa de vídeo dá defeito num processo de rebalhem, que seria a troca das esferas BGA, por exemplo. Bom, a solda estanho chumbo, ela é uma boa opção. Vamos abordar alguns parâmetros. Do ponto de vista da rigidez mecânica, ela é porque ela é uma ótima liga eutética. Uma liga eutética é uma liga que tem um ótimo ponto de fusão e por consequência tem um ótimo temperatura de trabalho. Também ela preserva propriedades de todos os as melhores propriedades dos dois materiais em si. Bom, mas a gente vai verificar que não são tão boas do ponto de vista Brasil, principalmente em países tropicais que a umidade é muito alta e em cidades que a taxa de poluição é alta, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo. Para o entendimento, a gente tem que pensar o que acontece com a liga estanho chumbo em contato com a umidade, que é o que a gente vai verificar agora. No primeiro cenário, o chumbo da liga ele entra em contato com a umidade. No segundo cenário, o óxido de chumbo ele entra em contato com ácido sulfúrico que tem no ar das grandes metrópoles. Se você verificar no terceiro cenário, é a mesma coisa com o ácido nítrico. Se você verificar, todas essas reações elas geraram um material e em resultante água. Se você olhar a última reação, você também vai gerar água. E isso, o que acontece? A solda ela vai se contaminando em reação em cadeia. Isso quer dizer que a própria solda de chumbo em contato com esses poluentes do ar gera uma reação em cadeia e como ela não é mais somente uma liga de soldagem, ela tem outros materiais, ela vai perder as características microscópicas e macroscópicas dela. Então, a gente tem que verificar agora do parâmetro técnico do rapaz que está fazendo a manutenção para vocês alguns cenários. O material de soldagem normalmente ele está numa escala muito pequena e normalmente na faixa de nanômetros, sendo necessário que o técnico utilize a utilização de equipamentos de proteção individual classe 2. Para exposição prolongada, ele deve utilizar obrigatoriamente o classe 4. Senão, ele vai ter problemas de saúde no futuro. Porque o chumbo é um material que ele entra no corpo humano e ele acumula. O corpo humano não é capaz de excretá-lo. A segunda dica é sempre em contato com placas com óxido de chumbo ou com as próprias esferas, em qualquer circunstância, utilizar luvas e máscaras. Lavar as mãos antes e depois. Mas lembre-se, quando você lavar a mão antes, não manuseie o material com a mão úmida ainda. E o terceiro, esse material ele requer um descarte totalmente adequado, porque ele não é nem um pouco adequado para a saúde humana e muito menos para o meio ambiente. Bom, com esses problemas ambientais que a solda LEED ela causa no meio ambiente, teve uma preocupação muito grande, principalmente da Europa, que foi a pioneira, depois o Japão e por último os Estados Unidos. Eles tentaram e trabalharam com diversas ligas diferentes para chegar numa liga que não tivesse o chumbo como material principal, mas
utilizando outros materiais que são menos agressivos ao meio ambiente e às pessoas, e que tenha propriedades específicas muito parecidas com as que você tem na liga de chumbo estanho, que são a temperatura de fusão próxima de 183 graus a primeira vez, a temperatura de retrabalho próxima de 230, a mesma propriedade de molhagem, que seria a aplicação de fluxo, uma resistência mecânica similar, o processo ser exatamente o mesmo, porque as máquinas elas poderiam só ser reconfiguradas dentro da indústria, ter uma condução térmica e uma condução elétrica semelhante, ter uma disponibilidade estável e garantida, isso quer dizer um material que tenha bastante na natureza e que seja barato, e por fim, o mais importante, que ela seja amiga do meio ambiente. Bom, nesse caso foi utilizada várias ligas diferentes que foram criadas principalmente na Europa e no Japão. Bom, o principal material da solda é o estanho. Os outros são somente para melhorar as propriedades físico-químicas da solda lead-free. A solda lead-free mais utilizada é a SAC 305, que a gente vai verificar mais tarde. Os principais materiais que possuem as soldas lead-free, pode ter um deles ou diversos na mesma liga, são a prata, o índio, o zinco, o antimônio, o cobre e o bismuto. Eu vou citar só 2 exemplos desses de materiais. Eu vou pegar o zinco, que é o mais barato, e vou citar também o índio, que é o mais caro. A gente tem uma vantagem do zinco porque ele é um material extremamente barato, a disponibilidade dele é altíssima na natureza. Ele reduz o ponto de fusão para níveis próximos da liga eutética de chumbo. Só que ele tem diversos problemas com essas ligas. E os principais são: ela solidifica muito rápido e ela cria óxidos muito rápido. Isso quer dizer, ela cria um processo chamado solidificação da soldagem, da pasta de soldagem. E isso causa problemas de vida útil ela dura menos tempo, ela degrada mais rápido, então ela se torna quebradiça mais rápido. Ela tem problemas com o fluxo de soldagem, ela precisa de fluxos específicos, e isso torna ela ruim, partindo do princípio que ela deveria seguir o mesmo processo que seria o ideal. E também, por fim, como eu já disse, ela não é uma liga robusta, porque ela não é uma liga robusta, simplesmente porque ela se torna uma liga quebradiça por causa do problema de ela solidificar muito rapidamente. Agora a gente vai para o segundo exemplo, que é completamente o oposto, que é o índio. O índio, ele é muito bom para reduzir o ponto de fusão, um dos melhores materiais sem ser o chumbo. Ele tem ótimas propriedades físicas, como resistência e alongamento. Isso quer dizer, ele é ótimo, tão ótimo quanto o chumbo, se não melhor. Só que ele tem alguns problemas. O primeiro é que ele é extremamente caro. Ele é mais caro que o ouro, o que deixaria uma liga extremamente cara para inserir num produto final para o consumidor. Ele é um material extremamente escasso na natureza. Estima-se que as reservas que tem de índio no mundo durem no máximo até 2020, 2030 mais ou menos. E também ela tem uma desvantagem, que o ponto de fusão dela é muito baixo, que no caso ela vai sofrer com fadiga, que seria o caso da placa de vídeo lá, tá passando a energia e causar o aquecimento, ela acaba degradando. Mas isso pode ser resolvido com inserindo outros materiais
criando uma outro tipo de liga. Bom, partindo desse pequeno apanhado dos materiais, a gente tem no Brasil forte influência do mercado asiático. Tendo em vista que o Brasil é um país onde as coisas normalmente não são produzidas e também não são padronizadas. E a liga mais utilizada é a SAC 305, que o composto dela é estanho, prata e cobre. A composição ela vai variar para cada produto acabado. Aí, só para título de informação, existem ligas de soldagem com os seguintes componentes. Vocês podem verificar que tem estanho cobre, estanho zinco, estanho prata e cobre, estanho prata, cobre, antimônio, por aí vai. Aí, nós temos aqui um pequeno exemplo da temperatura de fusão. E vocês vão verificar que cada solda ela tem uma temperatura de fusão diferente. Isso vai implicar no perfil de soldagem das placas. Aqui vocês podem ver no lado esquerdo de vocês como é um perfil de soldagem para uma solda lead de chumbo. Vocês podem verificar no segundo exemplo do lado direito, uma solda lead free. A lead free que estava sendo utilizada era uma liga SAC 305. Se vocês verificarem, o ponto de fusão dela é muito maior para ser refeito esse retrabalho. Com essas informações, a gente pode verificar o que os técnicos utilizam no Brasil. Bom, no Brasil, como eu já tinha dito anteriormente, a maioria dos materiais vem dos japoneses e dos chineses. Isso quer dizer, a gente segue as especificações japonesas e americanas, a maioria das vezes. E o fluxo de soldagem normalmente utilizado é o fluxo Inventec ou AMTEC, principalmente da família NC559 e NC223. As esferas ou passos de soldagem também normalmente são da família da AMTEC. A família normalmente de chumbo ou a SAC 305, como a gente citou anteriormente. Bom, dando um apanhado sobre o material, a família NC223 ela precisa ser removida depois da ativação. Isso quer dizer que, se vocês olharem lá naquele slide anterior, tem um processo chamado pré-aquecimento. E esse processo de pré-aquecimento é o processo que você começa a ativar o fluxo de soldagem. Então, depois que foi feita a ativação, você precisa removê-lo. Só que esse material ele tem uma capacidade pequena de eletromigração. Isso quer dizer que, se ele ficar na placa, é possível que exista transferência de elétrons de uma esfera para outra, causando problemas e até queima do chip por eletromigração. E ela tem também um problema, que ela tem baixa difusão. Isso quer dizer que, quando você insere ela para fazer o processo de soldagem, ela ainda funde na solda. Ela difunde na solda e o material de fluxo fica dentro do material. Isso também, dependendo da quantidade, é um problema. Agora, a família NC559 ela não precisa ser removida depois de ativado, porque ela não possui propriedades de eletromigração. Isso quer dizer que, depois de utilizada, ela se torna um material inerte. Normalmente, vocês podem verificar, a solda NC223, se o técnico não remover, fica uma crosta marrom escura assim na placa, e na NC559 isso não acontece. Como cliente final, vocês podem verificar isso. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre o processo de reflow fora do processo industrial. Isso quer dizer, o que você, cliente, vai enviar sua plaquinha de vídeo lá para o técnico e ele vai efetuar o reparo.
Bom, para o técnico tem uma vantagem. Como ele só vai precisar aplicar um perfil de soldagem específico e fazer o reaquecimento, esse processo se torna muito barato para ele. Só que tem alguns problemas muito importantes a ser considerados. Bom, as esferas elas já possuem o desgaste mecânico. Só que como elas oxidaram, também acontece o processo de poluição. Aquele processo que eu mostrei para vocês, que acontece com a solda de chumbo, acontece também com as soldas lead free. Pode ser diferente, mas é muito semelhante. Ela também acontece esse problema. A solda lead free, para vocês terem uma ideia, ela pode ter um aspecto mais esbranquiçado e não brilhar quanto a de chumbo, mas isso é da própria propriedade da solda, principalmente as soldas que têm prata na composição. Outra coisa que vocês podem considerar é que as soldas que possuem zinco, elas são mais escuras, entendendo a uma cor assim, um cinza escuro assim. Bom, aí com isso, você refazer a soldagem com esses poluentes, você diminui a rigidez mecânica da solda. Isso quer dizer que a solda vai se tornar uma solda quebradiça. O que normalmente acontece quando a gente vê uma solda até de chumbo mal feita, que ela fica esbranquiçada assim, porque ela não chegou na temperatura certa e não se tornou uma liga, não chegou no ponto ideal do cristal. E ela se torna quebradiça, diminuindo a rigidez mecânica dela. E também, por fim, como ela é uma liga que está cheia de óxido dentro, e o óxido é um isolante, você tem baixa condutividade elétrica. Isso quer dizer, você tem uma possibilidade maior de problemas, porque a solda vai aquecer mais no final das contas. Bom, aqui tem umas imagens aqui sobre a quebra da solda BGA das lead free, vários compostos diferentes, e isso acontece devido à fadiga do próprio material. Cada material ele tem uma vida útil diferente, e essa vida útil ela é aplicada para tudo, tanto para o chip gráfico da placa de vídeo, memória, capacitores, etc. A placa de vídeo ela deveria trabalhar com temperatura entre 100 a 125 graus. Eu estou falando da solda, não estou falando do chip gráfico. O chip gráfico pode estar trabalhando ali em cima 70, em contato com o cooler. Eu estou falando do lá de baixo das esferinhas. Mas como existem outras variáveis, então, como tensões mecânicas, de compressão, cisalhamento, trabalho e outras, essa temperatura normalmente não é essa. E essa aí é muito estudada. E também acontece que as soldas lead free elas têm uma ductilidade menor. Como normalmente o material utilizado nas soldas lead free ele possui uma compatibilidade eletrônica, ele tende a criar cristais intermediários. Isso quer dizer o quê? Quando eu faço a solda com o material lead, eu criei a solda e nas superfícies próximas ao pad de soldagem é outro material que não é o material da solda. É uma liga intermediária ali. Isso acontece muito com as soldas lead e isso que faz que ela tenha uma durabilidade menor. O que não acontece com a solda lead de estanho e chumbo, porque eles são materiais muito distintos. Então como eles acabam não se agrupando e o estanho ele faz a liga de soldagem e o chumbo só está lá para melhorar as condições mecânicas dele. Então o chumbo é um material realmente muito bom para soldagem. E por fim, por causa disso, a solda
A solda lid ela também tem uma temperatura de trabalho um pouco menor, mas isso não é um problema. Por causa que tu vai ter melhor condutividade elétrica e etc. Por fim, a gente vai abordar somente algumas conclusões aqui. Bom, o processo de reflow é um processo extremamente válido, mas ele só vale para ambientes extremamente controlados e retrabalhos dentro da própria etapa de fabricação. Por quê? Porque eu não tive tempo da criações desses óxidos na solda. Então eu posso retrabalhar sem problemas nenhum. Também porque lá eu tenho a informação do perfil de soldagem, eu tenho todas as condições adequadas para refazer esse trabalho da melhor forma possível. E claro, agora um pequeno detalhe é que fora do processo de soldagem, isso pode causar diversos problemas, como acontece, muita gente diz aí que coloca a placa no forno, pré-aquece, dura uma semana e ele tem que colocar de novo. Por quê? Porque a solda já ela perdeu propriedades físicas dela. E por fim, acaba diminuindo a qualidade de sucesso depois quando é enviado para o técnico por causa do aquecimento do chip em si. Porque o chip, dentro dele, ele também possui soldas. Aquele chip de silício, ele tem interconexões que são ligadas ao BGA. E essas interconexões, elas sofrem também por dilatação e estresse térmico. Por isso que não é tão adequado. E por fim agora, eu vou só tecer alguns comentários que são pertinentes. As próximas tópicos a serem abordados vão seguir algum padrão aí. E no mais a gente, eu, Felipe e os outros membros também, estamos com inteira disposição para retirar a dúvida de todos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.